Olá, eu sou a Lara e hoje nós vamos falar um pouco sobre redes sociais, aspectos teóricos e práticos. Então, as redes sociais, elas são uma ferramenta, certo? Eu utilizo uma visão utilitarista das redes sociais, certo? Eu tenho uma visão utilitarista das redes sociais, mas nós vamos ver também que ela tem uma abordagem que pode ser tida também como sociológica, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? As redes sociais, elas podem ser uma ferramenta para diversas funções, né? E aí nós podemos colocar entre essas funções a emancipação da sociedade civil, né? Onde nós vamos ter aí as redes sociais como um canal dos movimentos, um canal dos sindicatos, um canal das entidades e da sociedade civil de modo geral, para trazer as suas demandas e mostrar as suas demandas. Nós vamos ter também um cenário onde a rede social ela é uma ferramenta para a gestão social solidária, onde nós vamos ter aí N elementos, né, de controle social, onde as pessoas e as entidades e os movimentos vão poder fazer esse controle social dos entes públicos e os próprios entes públicos vão ter essa oportunidade de se colocar à disposição dos seus diferentes públicos, né, envolvidos nas suas atividades diárias, né? Então você vai ter um palco, um espaço onde todos os atores sociais podem estar presentes. E aí você tem uma consolidação através dessas redes sociais da democracia participativa. Nós sabemos que essa é uma visão positivista disso, né? A visão positivista das redes sociais, mas, de modo geral, nós podemos ter esse aspecto positivo das redes sociais, de reforço à democracia, a partir do momento que nós vemos essas redes como um espaço onde os diferentes atores podem atuar. Nós sabemos que não é tão simples assim, na verdade é um pouco mais complexo do que isso, mas de modo geral, nós podemos ver como esse fortalecimento da democracia através das redes sociais também. Encontramos aí um caráter inovador, né? Nós sabemos que o boom das redes sociais, né, veio acontecer nas duas últimas décadas, né? Nós temos uma geração milênio que é muito mais nativa das redes sociais, né? Nós tínhamos na década de 90 já um fenômeno com o Orkut, com algumas redes sociais que começavam a se mostrar, mas aí a partir dos anos 2000 nós vamos ter isso com mais força, né, com mais vigor entre a sociedade e de maneira inovadora, né? Essas redes sociais elas vão trazer novo fôlego para a maneira como nós nos mobilizamos e nós interagimos entre nós, né? Isso na promoção da nossa cultura, nas mudanças culturais, né? E na nossa vida em sociedade de modo geral. Então, nós vamos ter esse caráter inovador a partir do momento que a rede social ela vai trazer novos elementos e novas maneiras de nós nos relacionarmos, né? Nós antes tínhamos, se na década de 90 nós tínhamos um fenômeno que eram os blogs e tínhamos o fenômeno que eram os fotologs, né? Mais um pouco para frente vieram os vlogs, né? Que hoje a gente depois do advento do YouTube com mais força, né, nós temos aí os YouTubers, né? Porém, lá atrás, na década de 90, a gente já tinha isso se formando e as pessoas tomando o espaço nessas ferramentas, né? Ocupando o espaço nessas ferramentas. E aí, nós temos aí depois, com mais familiaridade, os próprios movimentos e as entidades se juntando e fazendo suas próprias mobilizações sociais e culturais dentro das redes sociais, né? Os movimentos culturais, movimentos sociais, trazendo aí as suas manifestações e mobilizações dentro das redes ou utilizando essas redes para reforçar suas manifestações e mobilizações presenciais, né? Nós vemos isso tomando um protagonismo muito maior agora na pandemia, onde as redes sociais elas
assumem um espaço, né, que se antes ele já era um espaço de protagonismo, agora é muito mais visível isso, né? Nós tivemos desde a eleição presidencial, a última eleição presidencial, nós temos isso acontecendo, né? E as redes sociais tomando um espaço cada vez maior na vida das pessoas, um espaço de mais protagonismo, e com a pandemia isso vem com muita força, né? Com muito vigor, né? E aí essas transformações sociais vão acontecendo e as redes sociais fazem parte dessa transformação social. Então, nós vamos ter aí duas visões em relação ao que são as redes sociais, né? As redes sociais, elas têm uma visão que é mais sociológica, né? Que trata a rede social como um fenômeno histórico resultante da complexa diferenciação social e cultural das sociedades, né? Então, nós temos isso como um fenômeno histórico, que é uma abordagem mais sociológica, onde você tem uma complexa diferenciação social e cultural. E a partir disso, dessa complexidade que é a sociedade, essas redes vão se formando, né? E isso é uma visão mais sociológica da coisa. E temos uma visão mais utilitarista, né? Que é a rede social como um artifício criado racionalmente. As pessoas pensaram, olha, como é que eu posso me relacionar melhor? Como é que eu posso encontrar novas maneiras de encontrar pessoas, né? E aí você cria isso racionalmente. Eu acho que eu posso criar essa ferramenta assim. Por indivíduos para realizar certos objetivos pessoais ou de seu grupo de preferência. Então, nós vamos ter diversos objetivos diferentes nas redes sociais. Como vocês mesmos podem perceber, a gente, no início do Facebook, nós tínhamos um perfil do Facebook, né? A rede social ela foi criada inicialmente como uma rede social de universitários, né? E onde universitários poderiam se conectar com outros universitários ou pessoas que acabaram seus cursos e poderiam se conectar com outras pessoas na mesma situação, ou ainda pessoas que estivessem, de fato, entrando na universidade. Então, você tinha um cenário que era o Facebook. E a partir do uso das pessoas dessa rede social, o próprio Facebook percebeu isso, a própria rede percebeu isso. As pessoas não estão usando mais o Facebook como uma rede onde universitários encontram universitários, mas estão usando como uma rede social para manter relacionamentos entre pessoas da sua família, entre amigos, enfim, para socializar mesmo. E isso foi percebido pela rede, e com o tempo a rede mudou de perfil, certo? Então, isso nós vamos encontrar aí as redes sociais, elas mudando com o tempo. Nós vamos encontrar, por exemplo, o Facebook, antes ele não tinha isso, hoje ele já tem mais forte, que é a questão do marketplace, que é você poder vender produtos dentro da rede, né? Então, se antes isso não existia, com o tempo as pessoas passaram a vender tanto em grupos, que o próprio Facebook criou uma ferramenta de marketplace. Né? Então, as redes elas vão evoluindo à medida que as pessoas vão utilizando para determinados objetivos. E as redes que não evoluem, como nós vimos, o Orkut morreu. Né? Então, nós temos algumas redes que vão e vêm, e algumas que vão ficando. Né? Nós temos redes sociais de vídeos, como o TikTok, por exemplo, que agora vem crescendo muito. Um pouco antes da pandemia já vinha crescendo e agora vem crescendo mais. E nós vamos ter também aí, por exemplo, uma rede social profissional, que é o LinkedIn. Então, nós vamos ter várias redes, cada uma com um objetivo diferente. Então, o ser humano, de modo geral, ele vai se organizar em redes. Nós nos organizamos em redes. Né? Se nós percebermos direitinho, a nossa primeira rede onde a gente se organiza é a nossa família, o nosso grupo mais próximo, que vai se ramificando em diversos outros grupos e assim criando várias redes interconectadas entre si. Né? E aí nós temos também outros cenários, que são movimentos sociais, né, de modo geral. Nós vamos ter movimentos de mulheres, né, que tem um objetivo mais específico. Nós vamos ter o movimento estudantil, que também tem sua pauta específica, que vai se reunir em torno de determinadas causas. Né? Nós vamos ter a causa animal, por exemplo, que vai ter vários movimentos que tratam da causa animal, movimentos literários, como a Semana de Arte Moderna, né?
Vamos ter aí torcidas organizadas e tudo isso são redes onde as pessoas se organizam em torno, né, e se relacionam com com as suas maneiras de encontrar interesses em comum. Então, nós vamos ter aí também, né, as redes como um recurso estratégico e artificial, que vai ser guiada por interesses em comum. Então, nós temos isso aqui, é interessante por causa da questão do algoritmo, né? As redes, elas vão ter algoritmos que vão nos agrupar por nossos interesses em comum, certo? Então, ela é um recurso estratégico, porque através das redes sociais você pode alcançar mais pessoas com os interesses que você também tem. E da mesma forma, uma entidade, uma empresa, um negócio também pode fazer isso, se posicionar e encontrar o seu público de interesse, né? E aí, por outro lado, você tem uma falsa ilusão de que você está num ambiente totalmente democrático, onde o contraditório é aceito, quando, na verdade, esse algoritmo ele vai atuar sempre para te colocar perto das pessoas que têm os mesmos interesses que você. Então, é um pouco de ilusão a gente achar que existe uma democracia totalmente participativa nas redes sociais. Porém, ela é um espaço com amplo espectro de pessoas participantes. Mas se nós queremos realmente alcançar diversos grupos, nós temos que saber como nos posicionar para que esse algoritmo ele reconheça o nosso interesse em ter acesso a diversos grupos diferentes, né? Mas a princípio ele vai trabalhar, o algoritmo ele trabalha de modo a te colocar junto de pessoas que têm o mesmo interesse que você, o mesmo interesse seu, o interesse em comum, né? E é dessa maneira que o algoritmo ele vai trabalhar, porque dessa maneira também fica mais fácil para a rede social te vender publicidade. Se está todo mundo reunido com o mesmo interesse em torno de um determinado assunto, em torno de uma determinada bolha, vamos dizer assim, você pode vender publicidade para todas essas pessoas de uma vez só. E essa é a grande sacada da rede social, né? De onde ela tira dinheiro, né? Vendendo essa publicidade. Então, nós temos que ver por esse lado que não existe essa inocência e temos que saber nos instrumentalizar para que nós possamos alcançar o nosso público, né? Tanto nós como pessoa física, como entidades e movimentos sociais, alcançar o público que deseja que realmente aquela mensagem chegue, né? Então, os objetivos das redes sociais eles vão ser integrar, compartilhar informações em rede, entreter e aproximar as pessoas, né? Então, nós podemos ter uma integração de pessoas com interesses em comum, podemos compartilhar diversos tipos de informações nessa rede, podemos entreter as pessoas com conteúdo bom, conteúdo de qualidade, embora nem sempre isso seja uma realidade, na verdade, existe muito conteúdo duvidoso nas redes, mas nós podemos ser agentes dessa mudança, né? E podemos aproximar pessoas, né? Podemos nos aproximar tanto de pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos, quanto podemos levar a nossa mensagem a outras pessoas que também têm o mesmo interesse. E aí, as redes sociais elas vão ter uma função que é pessoal e uma função institucional, né? A função pessoal é a minha função. Quando eu utilizo a rede social, eu estou utilizando a função pessoal. Tá? Então, eu vou estar dentro do meu grupo de interesse, dos meus amigos, das pessoas que frequentam a minha rede, eu vou estar compartilhando conteúdo que eu acho que é relevante, que eu acho que é importante, que eu acho que é interessante. Eu vou estar me posicionando como pessoa e fazendo e mostrando para outras pessoas quem eu sou, quem é a minha personalidade. E a função institucional é a função onde as pessoas públicas, entidades, órgãos públicos, governos, N diferentes entes organizacionais vão estar lá também para se colocar à disposição dos seus públicos. Então, essa função institucional ela é interessante porque a nossa função pessoal pode reforçar a função institucional, por exemplo, do movimento social onde nós participamos. Então, através disso,
nós podemos reforçar esse movimento e fazer realmente o que se denominaria um ciberativismo. Né? Existia na década de 90 um forte aspecto de blogs, né, a chamada blogosfera. As pessoas estavam experimentando ser produtores de conteúdo e, a partir disso, fazendo os seus blogs, né, fazendo os seus próprios diários pessoais. E daí surgiram várias vertentes de blogs, né, que nós conhecemos. Quem viveu mais a década de 90, mais próximo da internet, sabe que isso foi uma coisa muito forte. Né? Hoje, os blogs eles se tornaram uma ferramenta muito corporativa, bem interessante, né, também. Mas nos anos 90 era uma coisa bem diário, pessoal mesmo. E aí, as redes sociais, quando começaram, elas foram tomando um pouco desse aspecto do que é o blog mesmo. Né? Então, quando você tinha uma conta do Facebook, né, no início as pessoas começaram postando coisas do seu dia a dia, tal. Não que isso não tenha, que isso não continue acontecendo, claro, isso ainda acontece, porém o uso das redes sociais ele tem se ampliado muito, né, para fins corporativos, para fins sociais, para diversos fins. E aí nós vamos encontrar essa abordagem que no começo era dessa maneira, né, no Twitter também as pessoas usavam, falando muito do seu dia a dia, das coisas que estavam fazendo naquele momento, e aí isso eu acho que deu um salto também de qualidade, primeiro com o Snapchat, né, que aí as pessoas começaram também a pensar, não, eu posso usar a rede social para outra coisa e usar o Snapchat, por exemplo, para coisas do meu dia a dia. Né? E aí foi quando depois o Instagram copiou o Snapchat e criou os stories do Instagram, e hoje a gente tem stories em todas as plataformas que são do Facebook, no caso Facebook, Instagram e WhatsApp também. E aí nós temos um outro aspecto, né, mais do dia a dia voltado para os stories. E as redes mesmo, o feed de notícias, né, virou um feed de notícias mesmo, onde a gente compartilha notícias de outras fontes, compartilha muitas vezes aquela notícia publicada pelo nosso sindicato, pela nossa entidade, por um movimento social. E aí você tem esse aspecto hoje diferente na rede social, um pouco diferente na rede social. E as pessoas colocando a sua opinião de maneira mais uniforme, mais séria, né? E aí você tem N coisas que você consegue hoje fazer e publicar e ter um outro perfil na rede. Hoje você pode publicar vídeos na rede, como esse vídeo que eu estou fazendo, eu posso colocar esse vídeo nas redes sociais, compartilhar esse conteúdo, compartilhar o conhecimento nas redes sociais através de vídeos. Né? Nós sabemos que as redes elas são muito visuais também, então fotos e vídeos eles têm uma relevância muito grande, né, no conteúdo, inclusive para o algoritmo das redes sociais. O algoritmo da rede ele entende mais o vídeo como mais relevante, a imagem como mais relevante do que se apenas a pessoa colocar um texto lá, porque essa geração atual ela é muito audiovisual. Então, diferente das gerações anteriores que liam mais, essa geração lê menos e assiste mais vídeos. Então, por isso, o algoritmo, ele, como um bom vendedor de publicidade, ele vai querer que mais pessoas estejam na rede, e mais pessoas estando na rede significa que ele precisa ter mais pessoas que tenham perfil atual, jovem, para estar na rede. E as pessoas que hoje estão mais na rede são essas que usam mais o audiovisual, e por conseguinte esse fenômeno vai se espalhando por toda a sociedade, né? Nós temos uma sociedade que lê menos, né? E aí essa sociedade também, tanto jovens quanto pessoas mais velhas vão acabar tendo menor índice de leitura e mais consumo de vídeos, né? Isso no começo mais por uma questão da rede mesmo, querer direcionar isso, e depois por uma questão de retroalimentação, né? As pessoas vão se acostumando e tendo ocupando seu tempo com outras coisas que antes eram dedicadas à leitura.
E aí, esse tempo que antes era dedicado à leitura é ocupado com outra coisa. E aí você pode também postar na sua rede posts relacionados a datas comemorativas, coisas que você quer lembrar. Então, existem várias coisas que você pode colocar na sua rede, não só contar da sua vida pessoal. Você também pode colocar GIFs divertidos sobre um determinado assunto que aconteceu na política, uma determinada publicação que saiu em algum jornal, você pode comentar com um GIF e tal, isso aí vai gerar engajamento, porque o que hoje as redes elas privilegiam é o engajamento. Então, uma coisa que você aborda de uma maneira mais galhofenta. Galhofenta é um termo ruim, mas é uma coisa que você aborda, uma coisa séria que você aborda de maneira mais engraçada, né? O chamado meme, ele vai chegar lá e criar mais engajamento do que uma coisa que você aborda de maneira séria, né? A gente tem esse traço também que é muito marcante nas redes e nessa nova geração também que se comunica através de memes, que vê o mundo através de memes com uma outra roupagem, né? E nós temos aí também a oportunidade de divulgar eventos, ações que vamos fazer, ações que estamos fazendo, coisas que são para o futuro e coisas que estão sendo planejadas e eventos mesmo que já estejam organizados para acontecer também são possíveis de ser divulgados através das redes sociais. Então, essas são algumas coisas que podem ser divulgadas e criar engajamento na rede, né? Não apenas a gente publicar por publicar, não, eu vou marcar presença na rede hoje, mas não é só de marcar presença que vive a rede hoje. A gente tem que viver do engajamento que a gente faz na rede. Então, se não houver engajamento, não consegue alcançar o público. Então, é uma coisa que meio que escraviza a gente, mas diante de uma militância mais profissionalizada, diante de uma ação mais profissional na rede, é preciso realmente que haja esse foco, né, no que está se fazendo ali naquela rede. Então, e aí é como eu disse, tudo no final das contas na rede é criar engajamento. E aí, criar engajamento precisa de comunicação colaborativa. E o que é essa comunicação colaborativa? Se você comenta, compartilha o conteúdo da sua entidade, da sua instituição que você frequenta, das ações que são realizadas por essa entidade, por esse movimento, por essa instituição, você vai estar colaborando, né, e trazendo outras pessoas também para colaborar e gerando esse engajamento que a rede precisa. E isso você pode fazer através do compartilhamento do conteúdo de uma rede que você se identifica, de uma entidade, de uma ação, de um grupo, quanto você pode fazer na sua própria rede, criando seu próprio conteúdo e buscando outras pessoas para comentar, para curtir, para compartilhar, né, esse conteúdo e assim criando uma presença na rede. Então é isso, gente. Eu sou a Lara e esse foi um pouco mais sobre isso. E esse vídeo foi um pouco mais sobre redes sociais, aspectos teóricos e práticos.